Gênesis, capítulo 45, versículo 1 até o versículo 8 deste texto. Gênesis 45, versículo 1 até o versículo 8. Assim diz então a palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendidos para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Irmãos, quando nós lemos alguns personagens da Bíblia, ou quando os nossos professores de escola dominical dá as suas aulas para as nossas crianças, para os nossos pequeninos, e contando algumas histórias bíblicas, eles conseguem memorizar, guardar a importância dos fatos da história contada ou narrada pelos nossos educadores. A palavra de Deus aqui nos revela, então, para nós adultos, uma história que, a princípio, temos a ideia de uma história de perseguição, uma história de maldade, uma história de derrota, uma história que, o final, dá a entender que não seria um resultado tão benéfico. Mas como conhecemos as Sagradas Escrituras, percebemos como foi, então, o final da vida deste adolescente, aos 17 anos, sendo tirado do convívio da família, tirado do convívio ali dos seus familiares, e sendo ali desprezado, odiado pelos seus irmãos, pela sua vida, pelo seu carinho, pelo afeto que demonstrava, assim, seu pai, a sua família. Amado, nenhuma família é perfeita, nem a minha e nem a sua. Todos nós deparamos com algumas dificuldades. Todos nós, na trajetória da nossa vida conjugal, enfrentamos algumas diversidades, enfrentamos algumas lutas. Às vezes é um conflito entre marido e esposa, às vezes são os conflitos entre pais e filhos, às vezes são conflitos entre os irmãos, e às vezes nós deparamos com essa realidade
que é tão natural, tão comum numa família ou nas famílias que não têm um temor de Deus. Mas mesmo assim, nós que conhecemos a Jesus Cristo, nós que temos a pessoa gloriosa de Cristo Jesus, também enfrentamos esta realidade dentro da família da fé. Muitas vezes nós temos a alegria de construir o nosso casamento, a alegria de construir o nosso lar. Deus, então, no decorrer de alguns anos do casamento, vai chegando um filho, 2, 3, alguns filhos a mais em alguns lares, e aquilo vai trazendo, no começo, grande alegria. Os pais se alegram, ficam felizes com os nossos pequeninos que vão crescendo dentro da nossa casa. O tempo vai passando e aquela natureza pecaminosa, aquela natureza que nós herdamos os nossos primeiros pais, como registra em Gênesis capítulo 3, ali quando mostra que os nossos primeiros pais desobedeceram a palavra de Deus, o pecado se fez, eles ficaram envergonhados, conforme o versículo 7 de Gênesis 3, e eles então agora tomam posse de que agora a vida deles estão marcada por uma sentença de morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Essa natureza terrível, pecaminosa, ela está sempre aí diante de nós. Ela não tem força, ela não tem ação quando nós nos fortalecemos espiritualmente. Mas quando nós abrimos mão de andar na presença de Deus, de consagrar a nossa vida diante do Senhor, quando nós começamos a deixar em segundo plano algumas coisas ou as boas coisas relacionadas à palavra de Deus, o como viver essa vida cristã, como pai, como esposa, como filhos, nós começamos a perceber ali e acolá algumas sequelas, algumas lutas, algumas tristezas, alguns momentos difíceis. São os pais ali enfrentando a perda do seu filho, da sua filha, que de repente pega a sua idade, da sua maioridade e resolve deixar o convívio da família, ir embora. Nosso texto mostra um fato diferente. Desde o capítulo 35, no começo de Gênesis, narrar toda a vida de Jacó, na construção dos seus 12 filhos sobre Israel, assim formando a tribo de Israel. Nesses 12 filhos, 11 estavam ali com seus corações endurecidos, seus corações com raiva, os seus corações com ódio, e o seu papel, então, dos seus irmãos era como liquidar, como excluir, como nós extirpar esse jovem do nosso convívio, da nossa família. E eles, então, tramam todas as tentativas pensando em como fazer isso. O texto mostra que, em um dado momento, José, na sua simplicidade, sem maldade nenhuma, chama ali seu pai, seus irmãos estão ali, e ele conta 2 sonhos. E esses 2 sonhos, então, ainda mais ficaram enfurecidos, os irmãos de José. Quando ele fala de alguns feixes em volta, e um deles se sobressai. Eles ficaram enfurecidos. Nós não vamos se curvar de forma alguma. Você está dizendo que você vai ser melhor do que nós? Ele apenas estava contando o sonho que ele teve. Mas ele vem logo em seguida e diz um outro sonho, sobre o sol, a lua, sobre as estrelas. E ele então começa assim, mas será que nosso pai, nossa mãe, nós irmãos vamos se curvar diante de José? Hipótese alguma. Então ali começa a travar-se uma grande batalha. Como liquidar, então como tirar a vida do nosso irmão. Irmão, nós temos isso vivido, não de forma tão talvez enfurecido em matar ou destruir o nosso irmão. Mas muitas vezes nós matamos no coração. Nós já matamos as pessoas no coração. Nós muitas vezes estamos com ele dentro de casa, nós estamos
no convite da família, mas nós já matamos essas pessoas no coração. Não é isso que Deus ensina na sua palavra, mas diante disto, Deus requer de nós um entendimento para ver que todos nós, todos falhamos, todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós entristecemos o coração de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso e ficamos depois abatidos, destruídos, porque ferimos o coração de alguém que nós amamos, machucamos o coração dos nossos filhos machucam os corações dos pais, a igreja sente-se ferida também, machucada. Mas nada que possa, irmãos, entender nós, quando olhamos da perspectiva bíblica e ver que Deus tem planos, muitas vezes, quando nós pensamos que as coisas estão perdidas e sem solução. José foi vendido. Depois de todas as tentativas, não mataram, inventaram uma história lá que um bicho matou, molhou a túnica de José, mas eles venderam. Venderam por 20 moedas de prata, um dia de um trabalhador. Quando olhamos na história de Cristo, também Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Valor insignificante. Mas essa obra que Deus realizou em José, Deus realizou em nós através de seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus tinha um plano especial e mostra aqui no texto lido que Deus mostra que Ele dirige a sua história. E muitas vezes o caminho da adversidade, das dificuldades, pode estar dentro do coração de uma pessoa, de uma família, mas Deus está por detrás, dirigindo cada passo das nossas vidas. No momento nós não entendemos. No momento nós ficamos ali, disse, por que isso acontece comigo? Por que eu sou visitado? Por que eu sou não querido por A, B e C? Por que as pessoas não gostam de mim? Por que as pessoas não me querem mais? Por que as pessoas me rejeitam? Por que as pessoas não querem que eu faça parte mais da família, da fé? Mas o Senhor está na história. Nós podemos riscar humanamente, mas Deus não risca. Deus não elimina aquele que Ele escolhe, aquele que Ele chama, aquele que Ele separa. O texto mostra, então, irmãos, que José não teve uma caminhada tranquila. Dá a ideia de que foi vendido, foi tranquilo, foi embora. Não. Foi vendido como escravo, apanhou como escravo, ficou preso. Foi para a casa de um comandante, Potifar, tudo estava caminhando bem, de repente a mulher levanta uma história, lá vai ele de novo para a cadeia, fica preso, leva surra, sofrimento, depois é querido pelos presos, acaba dirigindo, cuidando da cela dos presos. Mas chegou um grande dia, o grande dia que Deus fez com José, faz conosco também. A nuvem densa, negra, pode estar diante de nós, mas vem um dia maravilhoso em que Deus vai mostrar a mim e a você como Ele trabalha com a minha vida e com a sua vida e com a sua família. O que o Senhor quer nessa noite é que você conserve a sua família, ou que você restaura a sua família. O que nós temos de bom da nossa família? Tudo caminha bem. O esposo, a esposa, os filhos. No dia como hoje, especial, no Dia das Mães, quando os filhos e a esposa se reuniram nos seus lares ou entre os familiares, agradecendo a Deus. E conserve, então, esta família na mão de Deus, orando e agradecendo a Deus. Mas quem sabe você precisa orar, interceder para que o Senhor restaura o seu lar, a sua casa. Deus restaura a comunhão dos filhos. Deus restaura o relacionamento entre pais e filhos. Porque que nós temos uma história de restauração também. Deus mostra aqui como Deus trabalha, transformando a dor e o sofrimento em grande gozo e alegria. José, então, vem para um grande momento. Qual é esse momento? Deus leva José para o Egito, torna-se
príncipe e salvador do Egito. Ele tornou-se um príncipe, tornou-se uma pessoa principal, importante na corte, abaixo de Faraó. Tanto é que toda a autoridade foi dada, Faraó, para José, um judeu no Egito, tomando conta de tudo. A sua palavra era a palavra de autoridade sobre todo o Egito. José está ali, tem um sonho, Faraó. José interpreta esse sonho e diz: 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E aí diz o texto que Faraó começou a pensar: quem será essa pessoa que pode governar, que pode dirigir? Ele reúne os seus conselheiros e, conforme o capítulo 41, verso 41, diz assim, 41, verso 41, disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupa de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: inclinai-vos desse modo, porque constituí sobre toda a terra do Egito. Irmãos, José agora, daquele que foi vendido pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, agora é um homem com todo o poder, com toda a autoridade sobre o Egito. Passou 1 ano, passou 2 anos, e aí chegou a escassez em Canaã. Não tinha mais o que colher, não tinha mais que sustentar a família. Alguém disse: lá no Egito a fartura. Nós temos dinheiro, nós temos prata, nós temos ouro, vamos comprar comida lá no Egito. E assim os irmãos vieram, fizeram o que todos faziam do país distante para não morrer de fome. Veio então, e ali fez saber a José que havia algumas pessoas de Canaã que estavam para comprar alimento. José então tomou conhecimento de que era nada mais do que os seus irmãos. Humanamente, irmãos, olhando para os nossos dias, nós, no lugar de José, nós podíamos dizer assim: José, agora é a sua vez de vingança. Agora é a sua vez. Escraviza, judia, deixa esse pessoal passar fome. Traga o seu pai e a sua mãe, mas os seus irmãos não. Põe de escravo. Eles têm que aprender. O texto, irmãos, mostra algo diferente, que somente a graça de Deus pode fazer num coração totalmente, quando ele olha para a cruz e veja o que Jesus fez na sua vida. Ele então é capaz, pela graça soberana de Deus, impressionante este amor, imerecida, mas ele outorga em nossa vida, para você olhar para as pessoas e dizer assim: eu sei que você machucou, eu sei que você me feriu, eu sei que você me judiou, eu sei que você mexeu com as minhas entranhas, você realmente me violentou. Foi assim com José. Motivo de sobra para, ou em outras palavras, judiar mesmo daqueles irmãos. Mas o texto mostra que José pediu para que todos, conforme verso 1 e 2 de Gênesis 45, saiam todos aqui do palácio. Apenas fica esses homens. Fica apenas esses homens. Ali estava 10 irmãos, porque Benjamim ficou com Jacó. E aí José dá se conhecer. Eu sou o José. Irmãos,
Preste atenção. Pensa um pouco nisso. Eu sou o José. Vocês fizeram isso comigo. Antes, ele disse assim: vive ainda meu pai? Eles não responderam nada. Porque estavam o quê? Atemorizados. Estavam com medo. Agora não vamos sair mais daqui. Agora que sabemos que José está vivo e ele é uma das pessoas principais aqui da corte, portanto, agora vamos ficar presos. Nem responderam para José que o pai estava vivo. José enfatiza, ainda dizendo no verso de número 4, disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram, e disse José: eu sou o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Olha, fique sabendo, vocês me venderam. Irmãos, nos dias de hoje, nós sofremos bastante, porque nós não temos facilidade mais de perdoar. Nós não temos mais facilidade de amar. As coisas estão tão cruel neste mundo, as coisas estão tão violentas neste mundo, a maldade está tão grande diante do mundo que parece que ela entrou na igreja também. Então, toda ferida, tudo que machuca, tudo que fere, nós precisamos também agir humanamente, esquecendo da graça soberana do nosso Deus e olhando para cada um de nós e ver que essa situação pode a qualquer momento, assim como foi com José, outras circunstâncias podem acontecer na nossa vida. E às vezes nós vamos querer perdão e não teremos, porque lá atrás nós não perdoamos. José dá a conhecer e disse que o choro foi tão grande, mas tão grande, que o povo lá fora ouvia aquele choro, a casa de Faraó. O que é que está acontecendo com o governador do Egito, José? Que choro é esse? Choro de arrependimento. Choro de quebrantamento, choro em busca de perdão. José mostrou, no lugar do ódio, amor. José mostrou no lugar daqueles que perseguiram, misericórdia. Muitas vezes, irmãos, nós vemos isso numa mãe. Quantas vezes o filho ou a filha machuca, falam coisas que não agrada a mãe, diz palavras que muitas vezes a mãe entra em pranto e choro, mas a filha vem, ou o filho vem depois e diz assim: mãe, perdoa. Eu não queria dizer isso para a senhora. Eu disse isso, mas eu não queria dizer. E a mãe então se quebranta e abraça, perdoa, recebe, porque é filho. Se olharmos para a palavra de apóstolo João, nós vamos encontrar lá um pai que ficava aguardando o retorno do seu filho pródigo, a quem saiu de casa, a quem abandonou a sua família. Mas o pai aguardava o seu retorno. E um dia ele chegou: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, pequei contra a família, não sou digno de ser chamado filho, me trata como escravo, como servo teu. O pai, não, fez uma festa, porque meu filho estava perdido e agora foi achado. José, então, irmãos, vai dizer outra coisa importante para aqueles seus irmãos.
além de demonstrar um coração de amor e de misericórdia, conservando a sua família, restaurando a comunhão entre os irmãos, ele vai mostrar que José também foi uma pessoa que abençoou a sua família. Como? Veja no verso de número 5, depois no versículo de número 7, diz assim, no verso 5, agora, pois, não vos entristeçai, nem vos irriteis contra vós mesmo por haverdes vendido para aqui. Sabe por quê, meus queridos irmãos? E ele responde, José, dizendo, porque para a conservação da vida, da nossa família, da nossa parentela, Deus me enviou adiante de vós. Como é que Deus enviou José no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de perseguição, no momento de injúria dos irmãos, mas ali Deus tinha um plano especial na vida de José, para ser bênção depois para todo Israel no Egito. Verso de número 7. Vai José enfatizar de novo para os seus irmãos. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Irmãos, 7 anos de escassez, sem produzir nada, pereceria o povo de Canaã. Porque 2 anos já havia passado, já não tinha mais nada em Canaã. Mas Deus leva agora a família para a terra do Egito, e ali durante 5 anos, e por muitos anos depois, o povo de Deus, o povo de Israel, teve a melhor terra do Egito, a terra de Gósen, a terra preciosa, fértil do Egito, foi dado à família de José. Irmãos, Deus tem seus planos para com as nossas vidas, com as nossas famílias, e às vezes a forma como Ele trabalha é tão dolorosa, tão difícil para nós compreendermos humanamente. Mas o tempo de Deus vem, e o tempo de Deus chega, e quando Ele chega vai nos ensinar. Ele tem algo para nos fortalecer, como família, como casal e como igreja do Senhor. Deus abençoa José. Deus abençoa esta família. Mas algo interessante que ainda estava numa inquietação na vida dos seus irmãos. Enquanto seu pai estava vivo, tudo caminhava muito bem. Mas chegou o dia que Jacó morreu. E os seus irmãos, então, agora pensaram, agora sim, agora José vai ser vingador. Ele estava só esperando o pai morrer. Ele estava só esperando o pai fechar os olhos. Agora nós estamos fritos. Capítulo 50 de Gênesis, veja lá o verso de número 19 e 20. Diz assim, José respondendo aos seus irmãos. Respondeu-lhes José, não temais. Acaso eu estou em lugar de Deus? Eu tenho autoridade? Eu tenho poder de vingar, de vingança? Eu tenho autoridade de fazer isso com você, meus irmãos? Não. E ele diz o verso 20, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou
ao coração. Amados irmãos, nós vamos participar da mesa do Senhor. Certa vez o Senhor Jesus também foi rejeitado, o Senhor Jesus foi condenado com falsos testemunhos, mas Deus tinha um plano na pessoa de Cristo por causa da sua vida e por causa da minha vida. Jesus veio, morreu por mim e por você. José do Egito tinha fartura, tinha alimento e vendia para o povo quem quisesse ter a comida para viver. Jesus veio e ofereceu alimento graciosamente, o alimento da vida, que é Ele, o Salvador, o Redentor, o Deus ressurreto. Vinde após mim. Foi o convite de Jesus para aqueles que quisessem ter vida, vida em abundância. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós lembramos disso, que Jesus veio por causa do nosso pecado, morreu por causa dos nossos pecados, tirou de nós a condenação, tirou de você e de mim o inferno e colocou em nós a vida eterna. Mas Ele espera de nós que pratiquemos esta verdade, mostrando às pessoas da importância do amor de Cristo, da misericórdia de Cristo, da graça de Cristo sobre a nossa vida, quando Ele fez isso, tirando nós do lamaçal do pecado. Então, irmãos, nessa noite de comunhão, sua família está em ordem? A sua família está em paz? Conserva isso diante de Deus. Ore, peça misericórdia de Deus para que livre de qualquer maldade. Mas se alguma coisa que fere a minha ou a sua família, peça a Deus restauração. Peça a Deus restauração. Se você leu, amém. Se não, leia depois, mais uma vez, sobre a pastoral. Igreja, sem perdão, não há consagração. Se não há perdão, nós estamos mentindo diante de Deus. Porque Deus nos perdoou. Ele diz aqui, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Se não fosse a misericórdia, o amor de Deus em Cristo Jesus, perdidos nós estávamos. Por que nós louvamos a Deus? Porque hoje nós glorificamos a Deus. Porque nós vamos participar da mesa do Senhor. Porque nós fomos alcançados por essa obra e graça do nosso Deus. Que Deus nos dê, irmãos, nessa noite, repensar um pouco sobre a nossa vida cristã. Deus nos chamou para sermos vingadores. Deus nos chamou para sermos irmãos em Cristo. E nós temos as nossas mágoas, temos as nossas feridas, temos as nossas dores, temos as coisas que machucam profundamente. Mas nós precisamos, muitas vezes, nessas horas tão difíceis, conduzir o irmão, a irmã e todos nós na cruz do Calvário, para lembrar o que Jesus fez por você, por mim, e compreender que se não fosse o amor de Deus em sua vida, em minha vida, nós estávamos perdidos. Que Deus nos prepare para a mesa do Senhor e que você vai participar dessa mesa. Tenha consciência disso, de que você participa porque você é capaz de perdoar uns aos outros em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Convido os presentes.